Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma conferência do curso de autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre alguns símbolos muito importantes, que curiosamente encontramos em todas as religiões antigas mesoamericanas, que são o símbolo do homem sendo devorado pela serpente, a serpente que engole sua própria cauda, o símbolo da águia engolindo a serpente e a serpente emplumada. Vamos descobrir como esse simbolismo está intimamente relacionado com os passos seguintes do trabalho que vimos quando falamos do Cristo íntimo e da morte do Zeus causa. Pois todo este processo em que a águia engole a serpente, nos fala sobre os 3 últimos trabalhos, que o Cristo deve fazer na terceira montanha, para alcançar a autorrealização. Para entrar no contexto deste tema, vamos começar falando sobre a serpente, o que a serpente simboliza e por que uma serpente. A serpente é um símbolo que está presente em praticamente todas as culturas e religiões antigas. Vemos, por exemplo, os deuses hindus representados com suas serpentes levantadas. Vemos até mesmo as representações do Buda em meditação, com aquela serpente cobra de 7 cabeças que sobe atrás dele e o cobre, representando isto que para atingir o estado de iluminação, é necessário levantar as 7 serpentes internas. Nas pinturas, esculturas e representações egípcias, vemos que eles representam os deuses, e em suas cabeças, ou em seus chapéus, a serpente aparece em suas testas. Podemos até ver o caduceu de Mercúrio, símbolo da medicina, vemos nele a haste central, que representa a coluna vertebral, e as 2 serpentes, que são os condutores de energia, Ida e Pingala, que ascendem circundando a coluna vertebral. Neste símbolo de origem grega, vemos a alusão à serpente como símbolo de regeneração e saúde. O que esta serpente simboliza é a energia sexual transmutada, ou fogo sagrado da Kundalini. Se observarmos clarividentemente o fogo sagrado, ascendendo pela nossa coluna vertebral até o intercílio, na prática do suprassexo, veremos a semelhança com a cobra. Este fogo sagrado ascendente emite um som sibilante muito semelhante ao sibilar de uma serpente. É por esta razão que a energia sexual sempre foi simbolizada por uma serpente. A serpente tem 2 conotações, uma negativa e outra positiva. No cristianismo, por exemplo, vemos ambas as serpentes. De um lado vemos a serpente tentadora do Éden, que levou o homem à queda, e portanto, à perda de seu estado paradisíaco. E por outro lado, vemos a serpente de bronze, que Moisés levantou na vara, e que curou os israelitas no deserto. O que a serpente representa é a energia sexual. Em seu aspecto positivo, é aquela serpente Kundalini, geralmente representada por uma cobra real, que representa a energia sexual ascendendo vitoriosa pela coluna vertebral, regenerando-nos, dando-nos o elixir da longa vida e criando os corpos existenciais superiores do ser. Em seu aspecto negativo, é aquela serpente invertida, representada pelo órgão kundartiguador. Tal cauda nasce no cóccix dos demônios, ou diabos, que vemos em pinturas e esculturas. Todos realmente temos referida a cauda em forma etérica e astral, desde que caímos na fornicação. E como continuamos fornicando, expulsando nossa energia sexual, essa cauda foi cada vez mais se desenvolvendo. A serpente invertida, o fogo invertido, também é representado como a serpente Piton. A serpente tentadora do Éden é então aquele desejo sexual, que nos levou a fornicar e cair. É a mesma energia sexual que se desenvolve positivamente para cima, ou negativamente para baixo, dependendo de que vençamos a tentação, ou caiamos nela. A serpente Kundalini ascende pelo canal central da coluna vertebral de todo o Tantra branco. Kundalini significa fim do órgão kundartiguador, pois, à medida que se desenvolve a serpente Kundalini, por sua vez o órgão kundartiguador vai diminuindo, até que eliminamos completamente tal cauda satânica. A serpente é, portanto, nossa divina mãe Kundalini. Quando alcançamos a castidade trabalhando o eu da fornicação equilibrando nossos centros de energia, e transformando nosso mercúrio do preto ao vermelho, então o fogo sagrado se acende dentro de nós e recebemos a espada de prata internamente. É quando a serpente Kundalini desperta dentro de nós. É importante saber que despertar a Kundalini não é tudo. Não basta despertar a serpente. Precisamos ser engolidos por ela. Quando a serpente nos engole, nos dá todos os seus poderes. Porém, a mãe não engole nada impuro. Portanto, há todo um processo de purificação pelo qual devemos passar, para sermos engolidos por ela, e nos tornar homem-serpente.
A primeira coisa que devemos fazer é criar os corpos existenciais na primeira montanha, porque a mãe precisa devorar os corpos existenciais para fundir todos em uma única força, que é a força do amor. Mas acontece que os corpos existenciais da primeira montanha não são puros o suficiente, ainda há muito ego em nós. No final da primeira montanha, temos aproximadamente 78% de consciência, e os eus causas ainda estão vivos. Portanto, é necessário que o corruptível seja vestido de incorruptibilidade. É necessário realizar todo o trabalho da segunda montanha, que explicamos na conferência, o Cristo íntimo e a morte dos eus causa. Trabalho em que os corpos solares serão transformados em corpos de ouro, e onde até o último vestígio do ego será eliminado. Na segunda montanha, a da morte, ocorre o apocalipse, ou fim pelo fogo, de toda a nossa natureza inferior, de todo o ego. Até mesmo as próprias causas ou sementes do ego morrem. A segunda montanha é finalizada com 99% de consciência. Na terceira montanha, o 1% que falta deve ser resgatado. Aí a mecanicidade da roda acaba. A mecanicidade está nas 3 leis que devem ser fundidas na terceira montanha, a lei do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário fundi-las em uma única lei, pois no absoluto não se entra como trindade, ou como dualidade, e sim como uma unidade. A fusão de 100% da consciência é alcançada quando todas as partes do ser são integradas. A Divina Mãe Kundalini precisa devorar os corpos existenciais do ser. Porém, para que ela possa fazer isso, todos os corpos devem ter sido transformados em ouro puro, porque ela não engole nada impuro. Ninguém poderá ser devorado pela serpente se não tiver previamente dissolvido o ego animal. Quem dissolve o ego é engolido pela serpente. Aquele que é engolido pela serpente torna-se uma serpente. É por isso que o iniciado tem que desintegrar os eus causa. Sem a desintegração dos eus causa, nunca poderia chegar às portas do absoluto, porque ele pode ter encarnado o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. Porém o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diante do absoluto, são mecânicos. Ele não pode entrar porque o raio da criação está dividido em 3 leis, assim não lhe permitem entrar no absoluto. Por isso se diz que o próprio Deus tem que morrer porque o iniciado, tendo encarnado as 3 forças superiores, a do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um Deus, capaz de criar por meio da palavra. Mas como diante do absoluto é mecânico, tem que passar por uma grande morte mística, para que essas leis se fundam em uma única lei. Também é necessário no trabalho da terceira montanha encontrar um discípulo que tome o caminho direto, e inicie a segunda montanha, porque para nos liberarmos, precisamos ajudar pelo menos uma chispa a se autorrealizar. A terceira montanha é a montanha do sacrifício pela humanidade. E é na terceira montanha onde o processo ocorrerá para que a águia devore a serpente. Ali, os 3 aspectos do amor se fundirão. Os 3 aspectos do fogo, que são o Cristo, o Espírito Santo e Lúcifer. E o amor se fundirão à sabedoria, isto é, ao Pai. O Espírito Santo é a mesma Mãe Divina. É essa força criadora que neste ponto está pronta para absorver os corpos existenciais. O símbolo da águia engolindo a serpente representa os 3 trabalhos do Cristo na terceira montanha. Então, há 3 passos que o Cristo deve dar na terceira montanha para terminar a obra, alcançando a autorrealização íntima do ser. Vamos ver o primeiro passo. No final da segunda montanha, após a morte dos eus causas, a serpente de fogo, que é o Cristo, deve se unir ao Espírito Santo, assim tornando-se um Elohim, masculino-feminino. Este é o início da terceira montanha. Neste passo, somos convertidos em homem-serpente. A serpente nos engoliu, somos transformados em seres andrógenos. Desse ponto em diante já não praticamos magia sexual com o cônjuge físico. O casamento com o cônjuge físico dura até que a morte o separe. Então, uma vez que todo o ego morreu, o trabalho com o cônjuge físico termina. A pessoa fica reintegrada com sua alma divina, e é com sua alma divina que fará o trabalho de criar os corpos de luz da terceira montanha. No segundo passo, a serpente deve começar a absorver a si mesma para formar o O do Espírito, o do Deus Mãe, que é a serpente engolindo sua própria cauda, o Uróboro. Para isso, o Cristo vence o dragão, Lúcifer, em todas as tentações e se funde com ele. Como Cristo já eliminou os eus causa, Lúcifer não tem mais ninguém para tentar.
Ali, as forças do Espírito Santo, Cristo e Lúcifer já estão fundidas. Deus Mãe está totalmente integrada. No terceiro e último passo, a serpente, Cristo Lúcifer, é devorada pela águia, que é o Pai, e assim torna-se na serpente emplumada. Justa é sua liberdade depois de seu trabalho duro como treinador psicológico, ele foi deixado sem nenhuma sombra do mal. Então o Logos, o Pai, o engole, o absorve. A sabedoria é integrada ao amor. Ele conseguiu cristalizar em si as três forças primárias do universo. Na terceira montanha, essas três forças morrem, e é por isso que se diz que o próprio Deus deve morrer, porque este é um Deus, capaz de criar através da palavra, e ainda assim ele deve passar pela morte. A morte é uma transformação, a unificação dessas três forças em uma. Este é o símbolo dos astecas, quando a águia engole a serpente, é a passagem da dualidade para a unidade. Porque ao absoluto somente se pode entrar como unidade, não como trindade, nem como dualidade, e sim como unidade. As duas leis são absorvidas em uma, e a pessoa fica unida à grande lei, conectada ao absoluto diretamente pela grande lei para tornar-se numa unidade. A libertação total. A águia representa o espírito e a serpente o fogo. Quando a águia engole a serpente, nos tornamos uma serpente emplumada, um Quetzalcoatl, e a obra é culminada. Como vocês podem ver nesta maravilhosa conferência, os mestres nos mostraram claramente o processo de culminação deste maravilhoso trabalho de autoconhecimento, que viemos fazer nesta manifestação física. E podemos ver aqui como em todas as culturas e em todos os tempos, o conhecimento deste caminho existiu, e foi criptografado em sua arte como um legado que foi transmitido através do tempo. Esta foi a 23ª conferência da fase B do curso de autoconhecimento. No próximo tema explicaremos outro símbolo muito interessante, o símbolo da cruz. Falaremos sobre a prática da cruz e o que simboliza a cruz. Lembrem-se que podem nos deixar qualquer dúvida que tiverem, que com prazer responderemos. Na descrição deste tema temos um link para ingressar em um grupo no WhatsApp. Bem-vindos! Muito obrigado por assistir e compartilhar. Até a próxima!